Em 2017, o Fusca chegou aqui na garagem, um carro que eu já conhecia há alguns anos, chamou minha atenção já há muito tempo pelo projeto em si. Ele já estava montado pelo Luciano lá do Volks Porsche, lá do ABC, Santo André especificamente, e desde então que eu comprei o carro, fiz algumas modificações no meu gosto e eu fui ajustando uma coisa que já era um projeto para ir deixando ele redondinho do meu gosto. Eu fiz um vídeo de 3 anos com o Fusca, e agora o de 6 anos, que tem várias coisas a mais do que daquele primeiro vídeo, e a gente vai conferir a partir de agora. Saudações, pessoal, muito bem, estou aqui, eu falo do carro de muita gente, de vez em quando eu falo dos meus. A gente fez aquele vídeo do Opala recentemente, que foi bem bacana também, mas eu estava há um tempo para fazer um vídeo falando do Fusca, dos 6 anos, né, com o Fusca. Teve aquele vídeo dos 3 anos, e agora um vídeo dos 6 anos para poder sintetizar tudo que foi feito nesses 3 anos a mais e também, de certa forma, nesses 6 anos. Bom, eu conheci esse carro, como falei na cabeça do vídeo, há alguns anos já, do Luciano. Ele estava com as Mille Miglia 17, jogo de rodas muito legal. Eu vendi para um seguidor da garagem, ele colocou no Golf GTI MK3, ficou sensacional, porque quando eu comecei a andar no carro, comprei, tal, comecei a andar e tal, aquela coisa toda, eu falei, putz, eu acho que ele fica um pouco duro, né, com as 17. A gente sabe, já andei em Fusca com rodas 16 e 17, um pouco mais bem acertado de suspensão, mas mesmo assim, eu particularmente acho que esses carros, o limite é 16. Mas eu queria algo menor ainda, que para mim casaria melhor, que eram as rodas de 15 polegadas. Bom, aí começamos a pensar em opções. Tem a do Fusca mexicano, tem várias rodas desse tipo, que combina com os Fuscas Fafá. Esse é um 83, é um Fusca Fafá, Fafá por conta, né, desse detalhe aqui da lanterna traseira, né, enfim, entendedores entenderão. Mas, então eu, né, queria comprar um jogo de rodas 15 que combinasse bem. Pensei em diversas formas, diversos modelos, e daí a Fone Dial que ficou perfeita. A Hall Classics lançou uma recriação da Fone Dial e eu acho a recriação deles muito bacana, muito bem acertadinha. Ela parece muito com a original, e uma roda que particularmente eu gostei. Nesse tempo que eu coloquei ela já há mais tempo, né? Eu comprei o carro em 2017, essas rodas eu coloquei em 2018, então elas já estão há alguns anos no carro. Mas eu achei bacana porque eu acho que o desenho da Fone Dial combina muito, né? Lembrando que na época você tinha um Porsche 944 que usava o 928, rodas maiores, né, que a 15, mas enfim, rodas bem acertadas também para esse modelo de carro. Para mim ficou excepcional e, claro, melhorou muito a dirigibilidade, acabou mudando a dirigibilidade do carro para melhor. Eu acho que mudou, digamos, da água para o vinho. Não que fosse ruim com a 17, cara, mas particularmente eu acho que a dirigibilidade dele, ele era um pouco duro demais, sabe? O Fusca, ele é um carro meio direto. Isso é uma coisa curiosa para falar. A gente está acostumado com os carros atuais, então hoje em dia se dirige qualquer carro, de certa forma, pode ser um carro muito simples, um Mobi, um Kwid, ele assimila as regularidades do asfalto, buraco, qualquer coisa. O Fusca não, ele é um carro muito objetivo, entre aspas, muito direto, melhor expressão. Ou seja, você passar num buraco, por exemplo, alguma coisa desse tipo, ele vai até virar o volante, se não estiver segurando com atenção. Então a roda 17 eu achava ela muito grande para a proposta do carro e do que eu queria. Claro, eu acho que o gosto nesse ponto ele é importante e é um detalhe que acaba valendo mais, digamos, do que eventualmente um modismo, né? A 17 ficava legal sim, mas eu acho que quando o carro passou para mim, eu falei, cara, vou mudar, botei as 15. As 15, uma dúvida que o pessoal sempre pergunta aqui sobre os pneus. Bom, o acerto todo foi feito no Catraca, que é um cara bem conhecido que mexe com Fuscas no Tatuapé, recomendo o trabalho dele. E aqui a gente tem o tamanho dos pneus, tamanhos diferentes, né? Aí você fala, putz, qual que é a sacada de colocar pneus de tamanhos diferentes no carro? É uma coisa mais visual e para o acerto dele. Esse carro tem catraca na frente, tem um acerto de suspensão atrás, então para ele ficar um pouquinho mais redondo, digamos, e visualmente, né, ele recebeu pneus diferentes. Talvez quando eu trocar esses pneus, que foram colocados em 2018, talvez eu coloque os mesmos, na ocasião vou ver com ele, talvez coloque pneus na mesma medida que eventualmente facilitem, né? Porque afinal não dá
para você fazer rodízio, por exemplo. Logicamente é um carro que anda bem pouco, mas não dá para você fazer rodízio, né? Que é uma coisa saudável para os pneus. As medidas apareceram aí, né, na frente e atrás, então dá para ter uma ideia geral do projeto em si. A catraca sempre usei mais baixa, do jeito que está aqui, então ele está com a frente um pouquinho mais baixa, bem acertado para o meu gosto, particularmente eu gostei. Ele tem também faróis auxiliares a rela, bem acertado, o famoso piscão, que não é todo mundo que gosta, né, do piscão, mas particularmente eu acho bacana. Aí o que foi legal desse carro, isso que é uma coisa bacana muitas vezes de projetos de você fazer, tem gente que pega projetos ou carros e muda completamente. Eu acabei deixando algumas coisas que o Luciano colocou porque fazem parte da história do carro também, passeios e outras coisas. Por exemplo, esse aqui, ó, Estrada Velha de Santos 2011. Mas eu coloquei alguns, ó. Esse aqui é o pessoal de Araraquara, meu primo também que tem Fusca lá, Summer Volks Air Cooled, lá de Araraquara. E então falei, pô, vamos colocar algumas coisinhas a mais também. Esse adesivo eu gosto muito, que é o Design by Porsche. Cara, acho genial esse adesivo. E o da garagem, claro. Na garagem, às vezes o pessoal reconhece ele na rua, dá uma buzinadinha, enfim, tem essa sacada também. Uma outra coisa legal que eu coloquei aqui, adesivo do Fusca Clube do Brasil e do tradicional Encontro Café do meu amigo Jairo Bastos, um encontro muito legal ali na Avenida Morumbi, um domingo no mês, né, acho que é o terceiro domingo, não tenho dado para eu ir como eu gostaria, mas é bem interessante. Bom, agora coisas que não estavam naquele vídeo de 3 anos. Antes de falar disso, uma outra coisa, Fuel Injection, isso sempre gera uma curiosidade, mas justamente está aqui. Esse carro usa a injeção da Kombi, né? A injeção que foi usada na última geração, digamos, dos motores Boxer A vendidos no Brasil. E particularmente eu gosto da injeção. Muda algo em potência? Não muda, só injeção programável, daí já é outra história. Inclusive até comentei um tempo atrás, no vídeo dos 3 anos, que eu tinha uma ideia de fazer uma preparação um pouquinho maior, eventualmente colocar corpos de borboleta com a injeção dentro. É uma ideia ainda, mas eu não sei se eu farei. Eu curto o carro assim para curtir, andar no domingo sossegado, então eu acho que tá bacana. Mas voltando aqui, então basicamente é isso, uma injeção bem simples, mas é muito eficiente com a chave geral. Esse carro chegou a ficar desligado 4 meses quase na pandemia, enfim, então cumpre o papel, né? Eu achei bem eficiente. E a mudança mais bacana dos últimos tempos foi essa aqui, né? Esse trabalho aqui da troca de escape, né? Ele estava com aquelas ponteiras originais quando eu comprei, botei as viroladas para aumentar o som, fiz aqui na Zona Norte mesmo. E esse aqui eu fiz no Navega, o pessoal do Navega Escapamentos também, o deles é muito bem feito, particularmente fizemos no Mercedes, fizemos no Fusca, no Mercedes foi um escape em aço carbono no padrão original, no Fusca uma coisa um pouquinho diferente, né, para ficar fora do padrão original, então o escape todo inox, abafadores também em inox, então indicando não só a Navega, mas também o pessoal dos abafadores lá de São Roque, que fazem um trabalho muito bom, de qualidade. Cara, e o som desse carro é fantástico, vocês vão ouvir agora o vídeo que eu fiz na época, mas vamos ver um trechinho. Seguindo por aqui, então outra característica que eu gosto desse carro, foi uma coisa também que é um diferencial, que eu não lembro de ter visto em outro Fusca, o teto webasto elétrico
curvo, aí que tá, ele é bem acertado com o teto do carro. Isso é uma coisa diferente, a gente acaba não vendo por aí. E o funcionamento dele, cara, perfeito. Nesses 6 anos, zero problema. Eu já vou mostrar ele abrindo para vocês terem uma ideia. E uma sacada do carro também, outra coisa que me conquistou quando eu fui vê-lo, né, para comprar em 2017, é isso aqui, ó. A combinação prata com azul, inclusive o buclé, o acabamento buclé do carro, eu achei fantástico, cara. Muito interessante. Olha o detalhe aqui. Muito legal mesmo, assim, em termos de bom gosto, né? Eu achei fantástico essa combinação. Eu vou mostrar aqui o teto funcionando para vocês terem uma ideia. Olha só. Cara, o teto funciona muito bem. Eu pensei, na verdade é engraçado porque eu pensei uma época em colocar o teto de lona, né? Que tem Regtop e outras marcas. Daí eu cheguei até, putz, aí atrás e tal. Daí eu falei, cara, esse teto funciona tão bem. Eu já fui em rally de regularidade com a minha esposa no litoral, no Guarujá. Voltamos, subimos a Serra da Imigrantes com chuva. E tomei chuva umas outras vezes com o carro, nada de água. Falei, meu, acho que eu não vou mexer não. Porque eu acho que tá ótimo assim. É uma coisa meio engraçada, mas não mexe no time que tá ganhando, aquela velha expressão. Outras coisas legais aqui de dentro que eu acho interessantes. Tem a buzina Fian, né? Buzininha Fian, bacana. Ela fica lá na saída do lado da roda. Outra coisa bacana que eu gosto desse carro é o volante de Porsche. Esse não é uma recriação, é um volante original de Porsche. Até preciso refazer algumas coisinhas, fazer umas coisas nesse sentido. E coisas que eu instalei. Isso que não tinha no vídeo de 3 anos que eu fiz lá. Olha que eu coloquei, olha que legal. Contagiros ali, onde fica o relógio, contagiros bem colocadinho. Isso aqui que particularmente, meus amigos, eu acho que é muito bom para ter em carro antigo. Manômetro de pressão do óleo, porque aí você monitora o funcionamento quando está frio, quando está temperatura normal, enfim, monitora bem o funcionamento do carro, mesmo sendo um carro original. E aqui, voltímetro, eu também acho isso muito útil, mesmo com chave geral, o voltímetro eu acho bom, porque ele vai monitorando, né, o uso do carro, justamente quando você vai ligar e tal, se estiver muito baixo já sabe que a bateria está acabando, enfim, coisas do gênero. E isso aqui também que ficou legal, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente competente no mercado que pega, toca fitas e coloca as entradas e tal, eu acho fantástico, mas acabei comprando esse aqui mesmo, né, nesse estilo, e dá para ouvir as músicas aí do Spotify e tal, diretamente aqui, atender telefone, cara, é bem interessante você atender telefone num Fusca 83. Última coisa aqui que eu acho legal falar, isso aqui é uma coisa muito simples mesmo, é esse espelhinho aqui, ó, que está do lado esquerdo. Esse espelhinho, eu coloquei ele e, na verdade, você consegue fazer o Fusca, apesar de ser pequeno, tem um ponto cego grande, então o espelhinho ele te salva em várias situações, porque você consegue ver absolutamente tudo, para fazer manobras também. Bom, coisas para fazer, o carro está para ir para sua revisão anual, acerto de válvula, troca de óleo, que é uma coisa essencial, eu gosto de fazer todo ano, porque você, mesmo andando pouco, né, o carro está sempre com óleo limpo, óleo novo, né, aliás, e está sempre bem, funcionando bem, está sempre redondinho aí para andar, então é importante. Outras coisas que eu tenho que fazer, daí é detalhe, né, cara? Acabamento de porta, tem que levar no tapeceiro para prender ali. Uma coisa que eu preciso fazer é trocar as borrachas de porta, isso aqui é importante também para fazer. Vamos abrir aqui, porque eventualmente quando lava, né, acaba entrando um pouquinho de água pela lateral. Eu tenho que trocar realmente essas borrachas todas, o carro todo, mas isso é coisas de manutenção de tempos em tempos, né? Outra coisa bacana, agora eu vou mostrar a parte aqui do porta-malas, né? O acabamento também, isso é uma coisa legal que eu achei no projeto original, que começou com o Luciano, né? Por isso que eu chamo projeto original. Então a gente tem aí o buclé, estou usando essa capa plástica, bacana, evita poeira e tudo mais. E coisas que eu achei, isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu fui comprar o pneu,
as rodas, eles me venderam uma quinta roda. Olha só que legal, a quinta roda também é phone dial. Então o carro tem 5 rodas, inclusive a phone dial. E aqui todo fusqueiro tem que ter 1 litro de óleo. E aqui, ó, isso aqui é muito bom. Vou te dar uma dica para quem tem Fusca. Isso aqui vira e você consegue colocar lá sem cair quando você vai completar o óleo. E a luvinha aí só para sujar menos a mão. Hora de falar um pouquinho não só da questão das impressões, mas também do que foi feito de manutenção, né, nesse tempo todo. O que é interessante nesse calor que estamos tendo aqui no Brasil, né, falando de São Paulo, mas no Brasil inteiro, esses fenômenos naturais, o quebra-vento é algo muito usado. E uma coisa curiosa sobre o quebra-vento é que, assim, quando o trânsito está andando é uma maravilha, né? Principalmente quando você vira ele para cá, mas quando está parado não resolve. Mas é um quebra-galho bom que o Uno, por exemplo, já não tem, né? Era legal na época, mas pensando bem, é complicado. Bom, uma dica que eu dei, e já algumas vezes fiz vídeo falando sobre isso e tal, é sobre a questão de comprar um carro íntegro. Comprar um carro antigo íntegro e não para fazer, a não ser que seja uma terapia, né? Se comprar um carro antigo pensando em economizar, porque você vai comprar as peças separados, esquece. Então, partindo desse pressuposto, os carros que eu tenho e tal, sempre foram comprados nessa premissa. Logicamente, o carro, mesmo bem conservado, tal, um projeto legal, ele vai ter as suas coisas. Por exemplo, nesse tempo todo no carro, com as manutenções periódicas, já trocamos tanque de combustível, cabo do acelerador, que é uma coisa comum em Fusca, e logicamente aquela manutenção anual, né, bobina, trocamos aquela manutenção de praxe, né, que você acaba fazendo. Tem manutenção preventiva e aquela manutenção que você precisa fazer eventualmente. De maneira geral, o pessoal comenta muito hoje em dia sobre os Fuscas, sobre peças aí, reproduções e tal, que não tem qualidade, né? Isso realmente é uma questão séria. Principalmente que voltando a falar daquela questão de comprar o carro para restaurar e tal, tem que sempre tomar cuidado com isso, porque é algo bem delicado, né? De modo geral, assim, em termos de manutenção, o carro tem uma mecânica muito confiável. Essa é, acho que, uma das questões mais interessantes quando a gente fala de família Volkswagen a ar. Tanto esses motores quanto os motores planos, né? Eles realmente tiveram um desenvolvimento muito próprio, num período histórico também muito próprio, e era aquela ideia de confiabilidade total. Você lembra que eu sempre falo aqui em matéria de Passat, que quando o Passat chegou, a Volkswagen teve que retrabalhar o marketing, porque os caras, eles passaram anos vendendo a ideia de que o carro com o motor refrigerado a água era ruim, não prestava, né? Então foi uma coisa bem curiosa, justamente por conta desses carros que tem uma confiabilidade mecânica grande. Eu viajei algumas vezes com esse carro e realmente não tive problemas de maneira geral. Uma coisa que começou a aparecer agora, ele já está próximo de ir para revisão, é a luzinha do óleo acendendo. Mas isso, falando com o mecânico e tal, como o carro teve mangueiras trocadas, aquela coisa toda, provavelmente é algum mau contato, alguma coisa assim, mas vamos verificar também, que a gente vê, inclusive por isso que eu falo do manômetro de pressão do óleo. É importante porque você acaba tendo um monitoramento de tudo e acaba mantendo tudo sob controle, sabe? Então eu acho que acaba sendo uma ferramenta importante quando você tem um Volkswagen a ar, porque ele te mostra essas coisas gerais. Sobre desempenho do motor injetado, de maneira geral, é um motor, é uma injeção, a injeção da Kombi, simples. Tem um mecânico que eu levo que ele costuma brincar, fala que é injeção burra. Na verdade é o seguinte, ela é uma injeção que não acrescenta nada, digamos, em termos de potência, nada, mas ela te dá digamos, uma segurança grande e uma confiabilidade, vai melhor dizendo, no sentido de ter um funcionamento bem acertado, sabe? Esse tempo todo que eu tô com o carro, com chave geral, como eu falei, durante a pandemia, tudo desligado, né? Quase 4 meses, perfeito, cara. Liguei de novo,
2 bombadas no acelerador, na segunda vez o carro pegou e só alegria, sabe assim? Então a minha experiência com a injeção original, para quem pergunta muitas vezes, queria botar uma injeção da Kombi, como que é e tal, eu particularmente acho que essa é uma das grandes questões da injeção da Kombi. Ela te dá uma segurança, uma confiabilidade, e acaba sendo algo que eu acho importante. Então, pô, você deixa o carro parado, e principalmente se às vezes não guarda o carro em casa, né, na sua garagem, você acaba tendo uma tranquilidade maior, né, porque o carro fica lá com a chave geral e beleza. Tá vendo como é boa esse espelhinho na lateral? É muito bom. Eu aconselho para quem tem Fusca, porque ele realmente consegue pegar esse ponto cego, moto e tal, é excelente, né? E de maneira geral é isso. Eu tinha até falado no vídeo de 3 anos que eu pretendia pintar o para-choque e tal, cara, mas mudei de ideia. Para-choque cromado e tal, o carro é todo bonitinho, né? Falei, meu, não vamos mudar, porque não vi sentido mais em fazer. Era uma ideia até no início, mas naquela época, né? Mas realmente o que eu pensei eventualmente, aí sim, tem aqueles jogos de roda de 2 talas, a própria Fone Dial, né? Seria bacana eventualmente trocar, botar, e a Hall Classic está vendendo também. Por exemplo, botar um jogo tala, essas rodas são tala 5,5, eles estão vendendo o jogo de tala 6 da Fone Dial. Ou trocar todos pela tala 6, ou então comprar um jogo, né, uma dupla, só para colocar, por exemplo, a tala 6 na traseira. Fica legal também, né? Pode ser uma ideia, quem sabe. Mas assim, de modo geral, cara, é isso. Basicamente, é um carro que eu me divirto andando. Ando menos até do que eu gostaria, mas é um carrinho legal para curtir. Por isso que eu falei da questão de potência, né? Ele é um carro tão legal para curtir assim, cara, que eu acho que se eu preparar o carro, você começa a correr e tal, desnecessariamente, cara. É um carro para curtir. É isso aí. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Última coisa para falar, o cheirinho de Fusca, né? Cara, muito característico, muito legal. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.